Certo. Agora, você hoje é proprietário de várias casas da Rua Vaiandava, todas com muito sucesso e todas vendem comida. Como é que é esta relação da generosidade com o empresário, empreendedor, investidor que vive da venda de comida? Como é que você É o seguinte, junta esses pedaços? é o seguinte, eu sempre andei na contramão da história. Por exemplo, tem uma coisa que é engraçada, que eu digo para os garçons, no Walter Restaurante, pelo menos. O Walter é assim. Eu digo, presta atenção numa coisa que tem o arroz, quando pedem um medalhão com um arroz ou um risoto, Que é o filé, né? Dois carne. medalhões, os 2 medalhões, vem arrumadinho um arroz. Acontece uma coisa curiosa, fica atento com isso, hein? Você vai perceber que o primeiro medalhão vai com essa forma de arroz que está aqui. Você não pergunte ao cliente se ele quer mais arroz, porque ele pode pensar que ele vai ter que pagar. Você fica atento, que vai sobrar um medalhão. Você já vem com a panelinha e já serve o cliente. É a generosidade, dê a ele. Eu quero mudar isso. Muda. Certo? Quero mudar o prato. Quero também batata frita. Nós não cobramos esse tipo de coisa. A gente vai levando a vida assim. A generosidade, por exemplo, o antipasto, eu sempre disse, não se preocupe, não incomode o cliente. Se ele vier comer 2, 3 azeitonas que ele está esperando, ele pega com a mão, pega uma azeitona. É a área do mercado. Fique tranquilo. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Ziraldo, né? Eu disse dessas coisas e disse que a minha mãe um dia fez uma sopa para o Gonzaguinha, né? Que ele não estava com gripe e tudo. Eu estava contando para ele, ele falou, mas você quer o quê? Você tem que ser generoso mesmo. Você não botou na porta a família Mancini? Família tem que ser generosa. Você tem que segurar isso tudo. Bom, eu queria lembrar para as pessoas que o antipasto, né? Então, o queijinho, outro tipo de queijo, um salaminho, uma abobrinha temperada, mais um monte de outras coisas, cebolinha, maionese, salmão. Não existia isto na entrada de um restaurante, até que o Walter inventou na família Mancini um monte de antepasto. Então a pessoa ia lá para comer uma massa, um prato qualquer que ela ia escolher, mas antes disso ela estava com fome, ela ia com o prato dela, ela mesma se servia, aí pesava o prato e isso era incluído na conta. Só que não existia isso em restaurante em São Paulo. Nenhum restaurante tinha botado comida à disposição assim aberta para as pessoas. Tanto é que eu fui muito criticado. No primeiro ano eu ganhei uma estrela como cantina, mas me tomaram a estrela. E o que falava do teu antipasto? Falava o seguinte, que eu era uma ofensa para os outros, porque nunca aconteceu do cliente transitar por um salão com um prato de comida na mão. Ele transitava. Sempre o que tinha, você fica sentado, o garçom vem, te serve. E isso era uma afronta. Silvio Lancelotti que falou. Onde já se viu um negócio desse? O cliente tem que andar com... E muitas vezes, e a crítica é porque muitas vezes, uma senhora, às vezes antes de ir ou para o teatro, ou para o cinema, alguma coisa, vinha e a gente colocava o babador. Né? A pessoa com um vestido de noite, com um babador. E nisso de pegar o antipasto, ela levantava com o babador, andando pelo salão com o prato. Então isso foi muito criticado pelo Silvio Lancelotti. Mas deu sucesso. Teve muito sucesso. Por que teve sucesso? Por que eu fiz isso? Por uma razão. Antigamente, as cantinas vendiam assim. Ou é uma porção de presunto cru, uma porção de provolone, uma porção de parmesão. Quando você vai ver, onera muito a conta. E porque é muito queijo, é muita coisa. As porções são grandes. Aí, quando você era muito cliente do restaurante, eles faziam meia porção para você, meia disso, meia daquilo. A conta ia ficando um absurdo. Falei, bom, eu vou expor, porque é o seguinte, o cliente faz uma leitura do que ele tem para gastar e da vontade dele, o que ele tem para comer. Se ele quer uma única fatia de salame, ele põe. Se ele quer um único pedacinho de queijo, ele põe. Se ele quer uma azeitona, ele põe. Ele põe. Ele sabe. Isso é generosidade. Isso é uma delicadeza.
e um respeito pelo cliente. Certo? É não onerar a conta dele. É deixá-lo à vontade. E eu vejo, porque eu trabalho ali, eu percebo que tem gente que põe uma fatia de presunto cru, uma de salame, 2 azeitonas, certo? Tanto é que vingou que você vê que várias casas hoje, churrascarias, vários lugares, Todas as churrascarias têm hoje. 20 anos depois, o Silvio Lancelotti, ele foi trabalhar na revista Já, que é do Diário Popular, né? Revista Já. Ele deu a capa da revista, O Pai do Peso. Um negócio que deu certo. Então aparece a minha fotografia. E depois começaram a vir, porque eu acabei matando com isso aquilo que eu sempre amei, que é o PF. Porque hoje, quando montam um bar, um restaurante, já tem o trabalho do self-service. Do self-service. Entendeu?